Boa noite, gente! Como que vocês estão? Preparados para a live de hoje? Preparados para a live de hoje? Hoje é a nossa live 7. Boa noite, gente! Oi, Rita! Boa noite! Hoje vamos falar sobre um dos aspectos que mais pega, um dos aspectos mais comuns das interações românticas. Hoje vai estar bom! Hoje vai estar ótimo! Boa noite, gente! Boa noite! Oi, Ana! Vamos lá, hoje vamos falar sobre os aspectos das interações românticas no sentido de amor próprio, inseguranças. Vamos pegar alguns aspectos de inseguranças que fazem com que a gente deixe o amor próprio um pouquinho de lado nessas interações românticas hoje. Gostaram do tema, gente? Comenta aqui. Preparados para o tema? Vamos lá, já comenta aqui você. Qual é uma insegurança que você tem hoje nos aspectos de interações românticas? E você pode ser casada, pode estar noiva, pode estar solteira, pode estar namorando, pode estar enrolada. Ou enrolado, ou solteiro. Para as duas polaridades. Comenta aqui uma insegurança sua que nesse momento você tem nas suas interações românticas. E a gente vai conversar hoje. Porque sextou. Sextou. Ó, eu vão colocando nos comentários, que daí a gente vai comentando os específicos de vocês, tá? Mas eu trouxe alguns pra gente comentar, conversar um pouquinho aqui hoje, tá? Vamos lá? Oi, Flávio. Eu pedi, gente, nos comentários, quem tá chegando, colocar uma insegurança de vocês. Ambiente seguro aqui, tranquilo. Pra gente conversar um pouquinho das inseguranças nas interações românticas. A sua insegurança é física? A sua insegurança é emocional? A sua insegurança é mental? A sua insegurança é espiritual? Que tipo de insegurança você tem hoje nas suas interações românticas? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a rejeição, ok? Vamos começar com a rejeição, a mais famosa. Então, existem aí algumas inseguranças. Oi, Ângela. Existem aí algumas inseguranças que fazem a gente ir para esse medo de rejeição quando a gente está interagindo com as nossas conexões românticas, tá? Principalmente ali se for uma relação kármica ou se for, por exemplo, uma chama gêmea, vai ativar ali alguns aspectos já internos seu de inseguranças que às vezes você não tá vendo, que às vezes você não quer ver, ou que às vezes é muito forte em você e você não consegue desapegar ou transmutar aquela insegurança, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, ok? Começando pelo processo de rejeição. Quem tá entrando aqui já vai comentando uma insegurança que vocês têm nas suas relações e interações românticas, gente, tá? Pra gente ir comentando. A insegurança, gente, nesse sentido de rejeição, vem desse medo da pessoa não ser amada. Vem da pessoa não ser o suficiente, não se sentir suficiente para aquela interação, para aquela ativação, para aquela pessoa, né? E aí essa feridinha que tá ali, entendeu? Faz muito tempo que ela tá ali. E aí a gente tem que olhar um pouquinho para esse processo das vezes que a gente se sentiu assim, rejeitado, insuficiente. Pra gente liberar e ter relações um pouquinho mais harmônicas. Porque sabe, gente, se a gente fica com esse medo de ser insuficiente para o parceiro, para aquela ativação, para aquela interação, a gente acaba indo para lugares, às vezes, de desequilíbrio, tá? E o desequilíbrio entra aí o quê? Apego, ciúmes, posse.
intensidade. Então, para a gente evitar esses tipos de comportamento que não são saudáveis, a gente precisa olhar para essas questões de rejeições, tá? Coloca aqui se você já se sentiu rejeitado por alguém, gente. Nas suas interações românticas. Você tava lá, entendeu? Super apaixonado, apaixonada. E aí, putz, levou um não. Qual foi a primeira vez que você se sentiu rejeitada nas suas relações românticas? Porque elas criam referências. E aquela referência criada pode levar você para um padrão repetido. Então vamos supor que lá na sua primeira relação romântica foi um desastre. Ou, por exemplo, a pessoa te trocou por outra. Você sofreu ali algum aspecto de rejeição, a pessoa terminou com você. E aí você criou aquilo como uma verdade. E a partir disso, você fica às vezes capengando, sabe? Nas próximas relações, como se aquele padrão fosse repetido. Às vezes fica mais sutilizado, às vezes se repete, tá? Às vezes você começa a fazer esse padrão porque você recebeu, e aí você entra no ataque, entende? Do tipo assim, pra não fazerem comigo, eu vou fazer igual. E às vezes aquela crença tá lá instalada faz tempo e tu não sabe. Bora, gente, coloca aqui nos comentários qual insegurança vocês têm hoje em relação às suas interações românticas. Todo mundo aqui tá com amor próprio em dia, 100%? Se for assim, que bom. Esse é o caminho. Então, gente, para os processos de rejeição, a reflexão que eu deixo aqui para vocês é assim. Lá na minha primeira relação, qual foi a primeira vez que eu me senti rejeitada ou rejeitado dentro de uma relação? É importante olhar o padrão, tá? Ver se você não tá repetindo, ver se você não tá fazendo igual. A Michelle falou, é que são várias. Pronto, coloque todas aí pra gente saber. Bora já trabalhar. Dani, a minha insegurança vem quando percebo que o ser, a pessoa no caso, não quer me assumir. Nossa, ó a revolta na palavra ser. Já tem um ranço. Já tem um ranço com os masculinos. Ai, ai. Então, a insegurança, gente, quando o ser não vai assumir você. Vamos falar sobre comprometimento. Porque muitas pessoas entram no processo de controle e imposição para com o parceiro, para com aquela interação, por esse receio. Porque tem que fazer a pessoa escolher você, tem que fazer a pessoa assumir você, tem que convencer a pessoa de que você é foda, de que você é top para ser assumida. E aí tá na energia masculina, porque tá na energia do quê? De controladora. E aí é óbvio, gente, que se uma energia masculina em você tá gritando, como que você vai atrair um parceiro com uma energia masculina pra se comprometer com você? Ele vai estar na feminina, ou seja, ele não vai estar na energia de perseguir você no sentido de posicionamento. Então aí já fica a dica. Então, quando a pessoa realmente, a tua insegurança é a pessoa não assumir você, provavelmente você não se assumiu ainda. Você não se acha o suficiente, valorizado o suficiente para você se colocar nesse lugar. E tem um exercício muito bom para você fazer isso, que sabe o quê? É você começar a colocar, por exemplo, eu sou insegura financeiramente. Por isso que um cara não vai se comprometer comigo. Eu sou insegura fisicamente. Então você vai começando a listar e você vai começar a desenvolver essas coisas. Você vai se tornar essa pessoa. Você vai trabalhar com a insegurança. Porque também, gente, não adianta eu falar assim, você tem que se amar, sem você se mexer. Não vai rolar. Então tem que buscar o quê? Se desenvolver naquilo que você é insegura.
Beleza? Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Bruna, tô lembrando do passadão. Muito boa. Qual foi o padrão do teu passado aqui, Bruna? Comenta pra gente entender um pouquinho. Beleza, a Dani falou muito bom, adorei. É isso, gente. Quando o cara não assume você, provavelmente você teve um pai ausente. E se você não teve um pai ausente, provavelmente você se coloca numa energia de não ter tempo para assumir um compromisso. Então é uma pessoa que está casada com a família, com a religião, com o trabalho, com várias coisas e não se dá tempo, não se dá permissão para um comprometimento. Porque vamos associar, o comprometimento está vinculado a você ter tempo para a pessoa, por quê? Porque você vai se comprometer com ela, certo? É uma energia recíproca. E aí você acaba falando assim, inconscientemente, o teu sistema de crença vê você no dia a dia, na correria, com todos os seus compromissos, e fala assim, não tenho tempo. Não tenho tempo pra nada, mal é mal pra mim, imagina um parceiro. Aí pega a referência de sofrimento nas relações, vai querer se encher o saco? Não. Então, gente, tem que reprogramar as referências de relacionamento. Pra você não ir pra essa desculpa, porque isso é uma desculpa que a maioria das pessoas dão para não ter um relacionamento mesmo querendo. Você tá louco que eu vou sofrer de novo? Entende? Vamos para a próxima? Ficou clara a rejeição, gente? Rejeição. Então aqui é desenvolver o quê? Aqueles aspectos de padrões que eu falei e ver as tuas referências de primeiro amor, de primeiro relacionamento onde você foi rejeitada, para poder liberar esse padrão. Vamos falar um pouquinho sobre a insegurança da aparência física. Gente, a aparência física é o seguinte, sabe quando a pessoa só sabe valorizar a aparência física? Por quê? Por referências sociais. Só a aparência física vai conquistar os homens ou as mulheres. E aí, sabe o que acontece, gente? Vira aquela pessoa que se critica e se autoexige demais e sempre acha que tem que ter alguma coisa para ser consertada. E usufrui mal do magnetismo. Porque vai para uma energia de magnetismo e sedução deturpado. Porque ela só tá indo com aquele aspecto superficial. E eu não tô falando aqui, gente, que não é legal ser bonito, ser atraente, nada disso. É importante, mas não é só isso. E se a sua insegurança física começa a ver lá atrás. Você tinha bullying? Você recebia bullying quando era criança? Que era uma pessoa feia? Era uma pessoa rejeitada por grupos? Quando você era criança, você se comparava com seus irmãos? Você se diminuía? Então, a aparência física, a gente vai muito para esse lugar, sabe? Quem aí ressoou esse processo da aparência física? Ó, a Bruna falando. Primeiro namorado na adolescência mudou de cidade e disse que viria me buscar e nunca veio. Bah, cara. Em quanto tempo que ele falou que ia te buscar? Ele falou um tempo? Porque se ele falou tempo, tipo, em 6 meses eu venho, provavelmente ou a tua relação só dura 6 meses, ou, por exemplo, demora 6 meses para vingar, sabe? Tem essa correlação de tempo também. Dá uma olhada. Isso que acontece? Você só atrai. Essa insegurança vai do quê? Você só atrai aqueles caras que. Ou aquelas mulheres, homens e mulheres, que são de outra cidade, entendeu? Que são de alguma forma ausentes nesse sentido. Localidade e tal. Ai, ai, cara, que doido. Que doido. Eu acreditando nisso aos 14 anos. Ai, gente, faz parte.
Faz parte. Deixa eu ver, a Michelle. Comigo ressoou o da aparência física. Você vê, gente. Você sabe o que é legal? É você entender que isso aqui vai ser legal que eu vou falar, hein? Já dá coração. É legal você compreender que o quê? Quando você se interessa, vamos por assim, por alguém, ou você quer, assim, né, que alguém se interesse por você, tem esse desejo, você tem que entender que a pessoa que vai olhar pra você, vai se atrair por você, vai ser da mesma frequência. Não tem como você forçar. Sabe um exemplo assim, ó, às vezes você vai sair em grupo de amigas, entende? Aí, às vezes, naquele grupo de amigas, geralmente você não é a pessoa que é, tipo, abordada no grupo. Por quê? Porque às vezes aquela não é a tua frequência, você tem outra. Só que daí você entra em comparação, entendeu? Tipo assim, putz, como assim? Todo mundo tá sendo abordado aqui, menos eu. Tem alguma coisa errada comigo? Então, gente, o que acontece é que existe energia. E às vezes, a sua energia não vai com a vibe da energia do cara. E não é porque você é insuficiente. É porque não tá na frequência. Então, vamos expandir um pouco mais a forma como a gente, entendeu? Entende esse processo de interações e de flerte e de magnetismo? Não adianta tu achar que é só uma coisa ou é outra. É você. É a tua essência. Isso é que vai atrair a pessoa. Inconscientemente, tá? Ela lê primeiro, ela se conecta primeiro com o teu campo energético, não com a tua aparência. Quebrando paradigmas aqui hoje. A Júlia também, aqui também, questão aparência física. A Bruna nem tinha como prometer ir atrás dos pais, né? Sim, exatamente. Olha, não lembrava disso liberando agora. Bah, que top, hein? Que massa. Bora liberar. Ângela, energia é tudo. Então, ressoou, beleza. Então, gente, é isso. A energia chega primeiro, tá? Por isso que assim, ó, fica a dica. Quando você quer emanar algo, algum tipo de arquétipo, você precisa primeiro interiorizar ele. No sentido assim, pega essa intenção, essas características, esses aspectos, ativa internamente, tem várias formas de fazer isso. Você vai ativar ele internamente e aí você vai pro rolê, pra reunião, pra um encontro, pra qualquer coisa. Porque daí aquela energia vai emanar de dentro para fora. É claro que você pode usar alguns aspectos físicos também para reforçar, tá? Mas entendam, gente, aparência física é um dos aspectos de magnetismo. E aí tem o mental, tem o emocional e tem o espiritual. Vocês têm insegurança em algum aspecto, gente, espiritual? Por exemplo, Pamela, eu tenho tal religião e isso me causa insegurança porque eu nunca traio namoro. Ou, por exemplo, o mental vou pôr diagnóstico, tá? Tipo, sei lá, gente. Eu tenho TDAH, isso dificulta, entendeu? Interagir com as pessoas. E o emocional, que fica bem óbvio aqui, né? Todo mundo já sabe. Que é o processo até de rejeição que eu já falei. Vocês querem incluir algum aqui, gente? Nos comentários pra gente falar um pouquinho? Ó, tem um TDAH aqui. Então, seguinte. Eu acho que assim, existe uma possibilidade de você sempre ser honesta e ter uma conversa séria com a pessoa. Né? Tipo, ó, o TDAH é autismo, beleza. Então é assim, é meio que entender os teus padrões. Entendendo os seus padrões, entendendo esses padrões,
O que você vai fazer? Você vai sentar e conversar com o parceiro ou com aquela pessoa. Olha, eu tenho um pouquinho, assim, desses tipos de comportamento. É claro que eu sempre tento melhorar e tal, porque você não vai sentar no diagnóstico, né, gente? Você vai tentar fazer exercícios práticos, mentais e emocionais para aquilo não se tornar uma desculpa para várias coisas na sua vida. Isso com qualquer diagnóstico. Só que assim, você pode conversar com a pessoa, porque às vezes ela precisa entender. Ela precisa entender o que você passa, o que você sente, entendeu? Pra ela, tipo, não achar que é tudo culpa dela e tal. Então, às vezes tem isso, sabe? Eu, assim, ó, no meu antigo relacionamento, assim, ó, o que que eu tinha dificuldade? De lembrar das coisas, assim, eu esquecia das coisas, tipo, tipo, distraía demais, sabe? E quando eu entrava em foco, era um foco gigantesco, assim, que se falava comigo, nem dava bola pra você. Mas não é porque eu não gosto da companhia da pessoa, entendeu? Não é nada disso, é porque realmente é um processo ali, às vezes, mental foda. Então, às vezes, você conversar com uma pessoa, ver se ela tá disposta, de repente, né, cara, te auxiliar de alguma forma e você mudar de alguma forma. Então, isso precisa ser conversado também, tá? Porque tem gente que vai falar assim, cara, não tô afim de aceitar esse rolê aí. Beijo, tchau. E, cara, tá tudo bem também. Direito dela. Mas, você comunicar é importante, tá? Você comunicar é importante. Beleza? Aspectos, gente, de insegurança religiosa. Vamos falar um pouquinho? O que você faz quando você gosta de alguém que os seus aspectos religiosos são diferentes? Mas vocês estão numa frequência similar, só que os aspectos religiosos são diferentes. Chamei mística aqui, muito bom. Ó, comunico, mas sou meio bruto. Cara, por quê? Porque você tem medo da vulnerabilidade. É tipo assim, ó, você quer chegar e falar assim, seguinte, tem TDAH, e é assim que eu sou. Não é muito amoroso, não é mesmo? Então, de repente, é tipo assim, ó, tem um diagnóstico aqui, meus comportamentos são esses, eu tenho dificuldade nessas coisas, né? O que você acha que de repente a gente pode mudar pra ficar melhor, mais sutil, né? Melhor pros dois. Ah, fica melhor. Já fica melhor. Vocês já tiveram, gente, algum processo de divergência religiosa nos relacionamentos? Esse aqui é até polêmico falar, né? Porque tem, assim, ó, o que acontece? Às vezes você vai estar numa vibe, né? E aquela pessoa vai estar em outra. E aí, quando a pessoa impõe que você tem que mudar de religião pra ficar com ela? Então, gente, E sabe, às vezes quando acontecem essas divergências religiosas, às vezes são ativações bem significativas para você rever a forma como você olha para Deus, Criador, Universo, o que você quiser chamar. Geralmente tem esses aspectos mais profundos, tá? Então, provavelmente, assim, às vezes você vai precisar acessar a frequência daquela pessoa para algum aspecto interno seu, tá? Mais alguma insegurança que vocês têm? Coloca aí, vamos abordar. Medo de reviver, gente, relacionamentos passados e tóxicos, tá? É a pessoa que não se curou. Então, foram relacionamentos muito abusivos e aí ela não olhou para essa dor, para esse sofrimento. E ela fica, tipo, sozinha, ou se isola, ou entra em celibato por medo daquele processo se repetir. E às vezes, gente, esses relacionamentos passados não são nem dessa vida. Às vezes, esses relacionamentos passados são de vidas passadas. Só que você tem esse comportamento, você tem esse processo.
E você não sabe por quê. Então, quando você tá com medo de viver relacionamentos, se você tem, digita RA aqui para entrar no grupo, se você não entrou ainda, para receber um presente para te ajudar. Então, quando você tem relacionamentos passados tóxicos, que a pessoa te diminuiu pra caramba, te manipulou, te colocou lá embaixo, e aí você entra no processo do quê? De se achar insuficiente para uma pessoa, insuficiente para ser amado. Porque você acreditou em tudo que ele falou, em tudo que ela falou, que fica ali, sabe? Fica nesse processo de insegurança muito grande mesmo. Tá? A pergunta para quem entrou agora, gente. A pergunta que eu fiz é: qual é a insegurança que você tem hoje referente aos teus relacionamentos, interações românticas? Seja no casamento, seja namoro, seja interações casuais. Casamentos tem também, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Principalmente assim, ó. Vamos supor, não me acho o suficiente pra me bancar financeiramente, por exemplo. É uma insegurança dentro de uma relação. E aí, é como se eu me diminuísse para com aquela pessoa, porque eu não sou igual a ela naquele sentido. Só que aí a sua dor é tão grande que você pega essa única insegurança e transforma ela num senso de insuficiência. E aí você vira codependente. Essa é uma insegurança se você tá num relacionamento, casamento, entendeu? Quem mais tem insegurança pra gente conversar? Ó, vou falar outra. Preocupação com aceitação social. Tá, mas se eu ficar com aquela pessoa, como que a sociedade vai ver? Como que a família vai ver? A aprovação familiar também entra aqui com um aspecto de insegurança. Então, a minha família não aceita aquele parceiro, e aí se você é casada com a família, você vai fazer o que a família quer mesmo. E às vezes é um grande amor da tua vida que você fala assim, não. E aí, passa 5, 2 anos, você fala assim, putz, que merda. Por que eu fiz isso? Então, é sempre bom a gente trazer aprendizado e virtude dessas escolhas, sabe, gente? Que a gente faz pra validar, pra se sentir validada pelos outros, pela família. E assim, gente, se você é casada com a família, você não constitui a sua. Você pode até namorar e tal, um negócio, mas não vai pra frente. Ah, se eu me desvencilhar da família, eu vou me sentir sozinha no mundo. Eu vou me sentir sem amparo. E aí, se a família encontra, então ferrou. Ainda mais se eu tenho muita insegurança. Aí você faz tudo que a família quer. Complicado isso aí, né? E às vezes, gente, isso é muito sutil. Às vezes não é escancarado, tá? Às vezes a família vai chegar e falar alguma coisinha assim, sabe? Tipo, bem sutilzinho assim, que tem um baita vínculo ali de lealdade que tu nem imagina. Por exemplo, uma coisa é a família dar opinião e você trazer o bom senso e maturidade de analisar aquilo e realmente perceber alguns aspectos com clareza. Porque às vezes você entra em cegueira em alguns aspectos de ativação, principalmente kármico. Você não quer ver. Aí a família chega e fala assim, ó, né? Isso aí é uma coisa. Agora, a outra coisa é a pessoa chegar pra você, que é um relacionamento que você tá super feliz, tá fluindo, é saudável, tá indo pra frente, e a família chega e fala assim, só vê defeito no cara ou na pessoa, ou na mulher. Pra quê? Pra afastar você. Porque você pertence a eles. E lasqueira. Tá ressoando aí, gente?
Comente, comente, comente. Aceitação social, gente, também cai um pouco naquela insegurança assim, já fiz tipo 40 anos, por exemplo, e todas as minhas amigas, todos os meus amigos ali casaram, estão com constituição familiar e eu tô sozinha. E eu me sinto frustrado com isso. É como se eu fosse como se trouxesse uma incapacidade, sabe? Como se fosse um erro, isso pesa muito. Principalmente quando a pessoa quer, sabe? Quando a pessoa deseja. E quando a pessoa deseja realmente um relacionamento e não tá conseguindo, e aí olha pra ambiência dela e todo mundo tá com relacionamento, a insegurança ali pega, sabe? Pega bastante. Então aqui é entender o seguinte, não achar que você é vítima das coisas e tentar entender o porquê que aquilo tá gerando. Por que você tá com aquela dificuldade? Entende? Entrar em mentoria, direcionamento, relacionamentos autênticos, por favor, comigo. Entra no grupo e vamos junto. Entender o padrão. Entende? Porque se você ficar na vítima, ó céus, ó vida, só comigo, não vai sair do lugar nunca. Autoresponsabilidade. Ok? Mais alguma insegurança pra gente conversar? Gente? Mais alguma? Mais alguma? Mais alguma? E quando a pessoa fala que gosta de você e foge? O que vocês fazem? O que ativa em vocês quando a pessoa fala que gosta de você, mas foge? Você fica, que rolê? Que rolê é esse? Esse aspecto é muito bom, né, gente? Porque assim, ó, o que vai ativar ali? Ó, a Dani falou que tá nesse rolê. A pessoa gosta de você, mas mesmo assim foge. Pode ser várias coisas, vamos falar algumas, tá? Porque isso desperta insegurança, principalmente quando a pessoa bloqueia você. Bloqueia mesmo no sentido de comunicação, foge daquele aspecto, no aspecto hardcore, sabe? Então, assim, se a pessoa foge, mesmo tendo se declarado, provavelmente, ou ela ficou com muito receio e medo da intensidade, tá? Ou, por exemplo, você tá indisponível, provavelmente você está indisponível em certos aspectos e a pessoa só vai espelhar isso. Que é o que eu falei lá, tipo, você quer uma relação, mas não acha tempo pra isso. E é óbvio que você vai manifestar daí polaridades que vão fugir. Vontade de dar na cara do ser. A revolta. Pega a tua criança revoltada com o teu pai. Ai, tem que curar isso aí. Porque sabe que a dica que eu dou é assim, gente. Quando a gente recebe esse tipo de rejeição, sabe? De comportamento que ativa as nossas inseguranças, a nossa raiva, a nossa revolta. Olhe para a sensação, não para a pessoa. Porque se você julga e critica a pessoa, não vai adiantar. Porque ela está sendo uma ferramenta de cura para você. Ela está falando para você, olha, isso aqui está acontecendo na tua vida. Você vai olhar para isso? Só que tudo você acha que sabe? Então, sabe, um pouquinho mais de maturidade nas relações, nas interações que você tem. E eu volto a repetir, gente. Relações e conexões neste planeta. É para isso. Aceita que dói menos. Aceita que dói mesmo. Menos. Porque daí você não leva tudo pro pessoal. Porque aquela pessoa me tratou assim. Aí você muda para o seguinte. Por que eu me senti assim com o comportamento daquela pessoa?
Olha a diferença, gente, que maturidade. Ai, essa minha mentora é top. Beijo, Ângela. Bora junto, gente. É sobre isso, entendeu? Então a gente precisa ir para essa maturidade, assim, sabe? Por isso que eu gosto de falar sobre as nossas conexões de forma geral. Porque é a nossa relação com tudo, né? Com tudo mesmo, gente. E a gente precisa olhar para isso. E as nossas inseguranças vão ressoar em todas as áreas da vida, certo? Peguei o tema romântico por quê? Porque estamos prestes. Aconteceu o Dia dos Namorados. Algumas pessoas estão meio chateadinhas, né? Com a ausência ou com estar em um relacionamento e não conseguir sair. Então aqui estamos realmente trocando experiências para elevar nossa frequência nesse sentido, tá? Bom, vamos lá falar um pouquinho mais de outra insegurança antes da gente terminar. Vamos falar sobre o abandono também? Igual a Bruna comentou ali, foi abandonada. Você acessou a rejeição, mas ele também te abandonou de certa forma, né? Mas assim, ó, o abandono, gente, é muito louco aqueles relacionamentos de altos e baixos, sabe assim? Que tipo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Cara, isso junta a rejeição com abandono, faz uma mistura ali. Dá ruim. E tem gente achando, ai, é porque eu não consigo viver sem aquela pessoa, daí eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Deve ser minha alma gêmea. Aham. Distraída, nem sabe. Nem sabe. Então, gente, ó, relacionamento intenso tem nada a ver com alma gêmea. Porque é intenso, é profundo, entendeu? Daí é tudo alma gêmea. Calma lá. Vai lá e vê minha live. Eu acho que foi a segunda ou a terceira live, tá? Então, assim, a questão do abandono é importante a gente ver aonde que a gente tá se abandonando, sabe, gente? Pra curar essa insegurança. Aonde que você está se abandonando hoje? Digita aí pra mim nos comentários pra gente conversar. Em que área da sua vida você está se abandonando hoje, que gera pra você insegurança do outro fazer o mesmo com você? Você tá abandonando o teu autocuidado? Você tá abandonando as coisas que você gosta de fazer? Você tá se abandonando para agradar o outro? Você tá se abandonando para servir ao outro? Que parte de você que você vem se abandonando e precisa tomar consciência hoje? Será que você não tá abandonando aquele sonho? Partes de você, partes dos sonhos que você deixou para trás, que naquele momento era impossível, mas que agora você tem essa liberdade de voltar a sonhar? Você abandonou a sua possibilidade de liberdade de sonhar? A Dani, putz, caiu a ficha nos projetos futuros a longo prazo. É isso? Ai mesmo. Quando você abandona projetos seus para realizar grandes coisas, trabalhar merecimento. Porque daí você fica sempre fazendo coisas pequenas que não vão te levar a lugar nenhum. E eu digo assim, gente, ó, não se sinta egoísta por fazer escolhas que você precisa fazer para focar. E tem a ver com insegurança, porque vem com validação. Então, se eu quero validação daquele grupo familiar, daquelas amizades, daquele trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou querer agradar aquelas pessoas e vou abandonar certos aspectos meus.
E se eu não tivesse, assim, ó, eu vou trazer o meu caso, se eu não tivesse feito algumas escolhas que iam desagradar algumas pessoas, eu não tava onde eu tô hoje. Então a gente tem que aprender a desagradar, sabe? Desagradar é igual a você falar assim pra você em muitos aspectos. E isso não é egoísmo, gente, porque se você não tá bem, você não consegue inspirar ninguém ao teu redor. Não vale a pena. Entende? Porque todos nós viemos para quê? Para inspirar. Para colocar as nossas habilidades para inspirar as pessoas. E se você tá lá melancólica, depressiva e recusando tudo os teus desejos, os teus sonhos, como você acha que você vai ficar? A pergunta para quem entrou agora há pouco é: onde você está se abandonando? Em que área que você está se abandonando hoje? E aí, gente, o que acontece? Pega essa reflexão. Pega essa reflexão. Reflete com o teu coração. Faz uma lista. Quais são as coisas que eu abandonei, estou abandonando na minha vida para agradar os outros? E aí você vai olhar aquela lista e você vai falar assim: deu. Isso aqui, a partir de hoje, não mais. Isso aqui eu preciso desenvolver, beleza? Que é a autoconfiança. Entrar no grupo da Pamela. Esse daqui eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Entendeu? Coração aí pra dica, gente. Foguinho, foguinho. Certo, gente? Vou deixar vocês com essa prática, esse exercício, para vocês trabalharem as suas inseguranças. E amanhã tem live. Amanhã tem live. Amanhã tem live às 8. A gente se vê. Fiquem bem. Boa reflexão para vocês. Vou deixar vocês com essa. Tá bom? Beijo. Até amanhã. Tchau.